Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador William Godoy para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira te retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Assim seja. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, William, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem na TV Câmara, funcionários da casa, suplente de vereadora Norma Pereira, suplente de deputado federal Norma Pereira, perdão, sejam bem-vindas e boa noite a todos. Expediente de 7/6/2021, ofício número 947/2021 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em resposta à indicação número 132/2021 de autoria do edil professor Osmar. Comunicado da SECPAV, Construções e Pavimentações, EIRELI, solicitando alterações no plano diretor. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de lei número 58/2021, que altera a lei número 2711, de 14 de agosto de 1995, que institui o Fundo Rotativo Habitacional do município de Canoinhas, FROAB, e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 59 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder descontos a título de incentivo social e da outras providências. Indicações. Indicação número 147 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de Planejamento, estudos necessários para a confecção do projeto e execução de pavimentação na rua Curtia Hullig, entre as ruas Guilherme Gonchovski e Bernardo Ouzi, bairro Alto da Tijuca. Indicação número 148 de 2021, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor de Tracan, o estudo e implantação de travessias elevadas nas ruas Alfredo Paul, próximo ao ponto de ônibus. Indicação número 149 de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de Planejamento, estudos para a implantação de um abrigo para passageiros na rua Teresa Brei Peroso, próximo ao número 173. Indicação número 150 de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto Espaço, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de Planejamento, estudos para a implantação de um abrigo para passageiros, no ponto de ônibus na localidade de Rio da Areia do Meio, próximo à escola de Maria Isabel de Lima Cubas. Indicação número 151, 2021, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor de Tracan, um estudo para melhorar o trânsito e a segurança dos usuários no final da rua Barão do Rio Branco e início da rua Álvares Soares Machado, cruzamento com a rua Emílio Schultz. Indicação número 152, 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontarque, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Célio Galeski, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de Obras, para que seja disponibilizado maquinário para abertura de tanques para o fornecimento de água nas localidades de Serra das Mortes, Santa Emídia e Pinheiros, nas propriedades dos senhores Davi Batista, Silvio Rocha, Modesto Coge e demais moradores. Era o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Marcos Homer.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas da casa. Cumprimento também a nossa suplente de deputada, atual suplente, esperamos que retorne à cadeira, Norma Pereira, e ao público que nos vê e nos ouve. Referente à nossa indicação ali, ela é no bairro Piedade, até, inclusive, eu esqueci na hora de escrever ela, de colocar no bairro Piedade. Essas duas ruas, para quem não sabe, é uma que desce da caixa d'água e a outra que sobe ali. Os moradores relataram que tem muita criança na rua brincando, e realmente, quando eu fui lá, tinha muita criança mesmo, a gente tinha que andar devagar com o carro, né? Tinha muita criança, muito cachorro também, que é dos motivos pelos quais a gente reforça o pedido realmente dessa reunião, para que a gente discuta o controle e a saúde animal no nosso município. Os carros, conforme o horário, eles vêm acelerando, desce acelerando, e os moradores eles necessitam realmente dessa travessia elevada. Pela angulação do terreno, a gente já viu que não é possível fazer uma lombada, né? Então a gente pede essa travessia elevada. Também o ponto de ônibus ali é um dos mais utilizados, né? E atualmente ele não tem uma cobertura, né? Então só tem o ponto de ônibus lá, as pessoas esperam ali o ônibus e não tem um abrigo. Então a gente pede também esse abrigo, certo? Então era o que continha. Muito obrigado, senhor presidente e demais colegas. Vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a minha amiga, minha prima e deputada, né? Porque uma vez deputada, sempre deputada, Norma, né? Deputada federal, suplente hoje, colega de casa aqui no mandato passado. Prazer revê-la, estar aqui conosco novamente, Norma. Os internautas, colaboradores da casa, imprensa, boa noite a todos. Com relação à minha indicação da solicitação de contribuição de melhoria na rua Urte Olig, ali do alto da Tijuca, essa rua é uma rua que faz uma ligação entre entre a que vai para o Parado e a que vai para Marcílio Dias, né? Faz aquela ligação no meio, uma extensão de aproximadamente 400 metros. E os moradores me procuraram, fizeram um baixo-assinado, do qual vai acompanhar essa indicação, junto para o seu prefeito municipal e também ao secretário do Planejamento, João Nitzmaia, para que seja feito esse estudo posteriormente e realizar, dentro das possibilidades, essa contribuição de melhoria nessa rua, que fará uma ligação importante entre dois acessos, duas ruas de grande movimentação, que é a que vai para o Parado e a que vai para Marcílio Dias. Então faz esse elo de ligação. E os moradores estão pleiteando através desse baixo-assinado para que possamos atender eles nesse pleito, nessa necessidade, que é uma rua importante, faz uma grande ligação, e ali tem aproximadamente 30 moradores naquela rua, onde será atendido com essa contribuição de melhoria, se assim nós pudermos atender. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício Zimmermann. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, nossa querida suplente e deputada federal Norma Pereira, funcionários da casa, internautas que nos assistem. Gostaria de parabenizar o senhor vereador Vilmar e gostaria de assinar junto essa indicação, em virtude de eu ter conversado com alguns moradores dessa rua também, e já sabia do contato que o senhor já tinha tido com alguns moradores ali. Se eu não me engano, França, né? Um deles. E eu tive ali no início da rua também conversando com alguns. Mas, em se tratando da indicação número 151, onde estamos solicitando ao seu Anderson Luiz Melo e ao prefeito municipal um estudo referente ao trânsito e à segurança dos usuários da rua Barão do Rio Branco, o final da rua Barão do Rio Branco, início
da Álvaro Soares Manchados, o cruzamento com Emílio Schultz, ali onde nós temos a Escola Básica Cabral. Hoje, professor Osmar, ali nós temos a KNN de idiomas, então uma escola de idiomas, tem mais uma academia de musculação ali, próximo, e mesmo nesse período de pandemia, está toda essa comunidade, tem comércio ali na região, o pessoal está muito preocupado com os horários de saída. Isso que ainda está reduzido um pouco o fluxo de alunos nesse período. Então, se hoje nós já estamos tendo problemas, né? Eu acho que a demanda ficou maior, inclusive, por causa dessa escola de idiomas ali. Sabemos que a prefeitura disponibiliza a guarda municipal nos horários de pico, mas que o pessoal que é especializado no assunto, que eles façam esse estudo. Não sei se, de repente, até talvez um semáforo, alguma coisa assim, mas eles são o órgão responsável, acho que eles são as pessoas que estão mais gabaritadas para que façam esse estudo e uma implementação de algo que melhore o trânsito e melhore a segurança para os nossos alunos, para os pais, para professores, para toda aquela comunidade, para os vizinhos, para todo esse pessoal que ali reside. Seria isso, então, senhor presidente. Vereadora Silmara Gontarque. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, o presidente da casa, os funcionários da casa também, que sempre estão nos ajudando. A suplente, né, a dona Norma Pereira, né, nossa amiga, tudo. Muito obrigado aí, né, pela sua visita na nossa casa. E falando ali sobre a indicação número 152, eu estive hoje também conversando com o secretário ali da Agricultura, seu Célio Galeski, que para nossa região lá até tinha mais gente lá comentando sobre isso de outros interior. Tá meio geral, né, a falta de água, pelo que a gente está notando, é muitos pedidos. Daí também ele estava me falando que estão com uma reta estragada, tem mais uma, mas estão sem operador de máquina agora no momento. Daí ele vai ver ali com o seu Edemilson Verca, né, o secretário, para ver o que pode fazer. Porque, tipo, o seu Davi Batista, Silvia Rocha, tem pessoa de idade, tem pessoa doente, então mesmo sem água até na casa. Então tá um problema bem sério, né? Até esses dias o comandante Mário, né, que é o secretário, teve para lá também e resolveu o problema lá da gente de conseguir uma caixa de água, né? Tava ele e a secretária Thelma. Até a gente agradece aí, né, pela parceria que a gente pediu para eles, eles foram lá, né, e essa parte foi resolvida. Mas o nosso interior aí, pelo que a gente está notando, está tendo muita, né, falta de água. Meu Deus, alguma coisa, né, tem que dar um jeito de tentar resolver, né, porque a água é que nem a luz, né, a água é o tudo. É isso, senhor presidente. Vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, nossa querida Norma, ao pessoal que trabalha aqui nesta casa e à população que nos segue. Vereador Vilmar, eu gostaria de pedir, se possível, para assinar junto a indicação número 147, até porque tem uma moradora dessa rua, a Tânia, e anteriormente eu tinha feito um pedido já, uma indicação, né, para haver melhorias naquela rua. Então, se o senhor permitir, eu gostaria apenas de assinar junto essa indicação. Vereadora, está aberta a todos que quiserem assinar. Muito obrigada. Mais nenhum inscrito, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores para fazer uso da tribuna. Nenhum inscrito, presidente. Então, nesse momento, eu convido a senhora Norma Pereira a fazer uso da tribuna. Uma satisfação imensa estar aqui, uma emoção. Vivi 2 mandatos e realmente é a casa do povo e é um lugar que a gente se sente muito bem.
e que todos sempre são muito acolhidos e ouvidos. Um cumprimento muito especial para você, o nosso Gil Baiano, que a gente conhece desde os tempos que ele era leiturista da Casan, e lá ele começou paralelamente sua trajetória política. Cumprimento ao William Godoy, né, que todos conhecem já da nossa história e sabe do seu esforço, da sua dedicação e da admiração que a gente tem por você. Cumprimentar a Zenilda, também né, não tem família, enfim. Vilmar, meu primo, amigo, eu sempre falo, quando cheguei em Canoinhas, o meu sogro, o seu Acácio, ia me apresentar e a primeira vinda para cá foi lá no Bom Dia, o Vilmar trabalhava lá para me apresentar para a família dos Pereiras e o Vilmar, que era primo também, enfim, ele tinha muito orgulho da família e eu, em consequência, tenho, tanto que eu estou aqui em Canoinhas, até hoje é a cidade que eu escolhi para ser a minha família. A Silmara, que também a gente sempre muito contato, indo para o interior, enfim, com o Miguel, que era o meu suplente e teve o privilégio de assumir na casa enquanto era vereadora, e sempre se dedicando para o pessoal do interior, enfim, o Homer, também com a sua dedicação, né, para as suas causas nobres, a Tati da mesma forma, né, Tati, com os cães, enfim, e eu procurando meios para cães lá em Brasília, para ver se a gente encontrava alguma alternativa, mas o meu tempo foi muito curto, impossível. A querida Juliana, né, que decidiu ingressar às nossas fileiras e concorrer e brigar por um espaço e está aqui. Professor Osmar, também de tanto tempo, tantas jornadas, e o nosso Maurício, que a gente passou a conhecer aqui na casa, só conhecia de nome, né? Não conhecia pessoalmente, enfim. E a gente tem acompanhado o trabalho de vocês e parabenizar por isso. É muito importante, a população precisa de que os nobres edis estejam sempre atentos e saibam ouvi-los e trazer as reivindicações para o executivo. Né? Porque eu sempre falo, o vereador que está lá no meio do povo, né? Então ele precisa ter esse trânsito com o executivo para poder oferecer o melhor. Infelizmente, minha passagem na Câmara dos Deputados foi curtíssima, 40 dias, que em face da pandemia se tornaram apenas 9 dias de presença lá, porque o limite lá era muito, muito curto, então eu tinha que trabalhar tudo virtualmente. E deu um prejuízo, porque se eu pudesse ter ficado lá na integralidade do tempo, a gente teria aproveitado muito mais. Mas e as audiências também lá, elas são muito distantes, porque é só 4 por dia, cada deputado só podia receber 2 pessoas por dia, uma série de restrições em face dessa pandemia. Vendo a Silmara falar da questão da água, eu tive 2 reuniões já virtuais com o secretário do Clima, sobre as particularidades da nossa região. Já encaminhei para ele alguma coisa que a gente tem de estudos da bacia hidrográfica do Comitê do Rio Canoinhas, aquilo que a gente tinha disponível nessa casa, pedi outros materiais, né, pro pessoal do comitê, entre outros materiais que eles vêm me solicitando, eu tenho encaminhado para lá, porque de fato a questão da desertificação é um problema nacional. Aquilo que praticamente só se aplica no Nordeste tem que se aplicar para todo o Brasil. Esses dias eu vi uma reportagem e que estava se fazendo um trabalho concentrado por causa da falta de água no oeste e extremo oeste. Mas nós aqui também temos esse problema. Então, a legislação ela tem que ser tratada para que atenda a todos no momento que se precisa, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, eu entendo. E lá no Ministério do Clima, a gente continuará tendo contato independente de eu estar ou não no poder do mandato. Eu acho isso de extrema importância e se eu necessitar de mais algum material, eu solicitarei a essa casa para que seja encaminhado. E se houver necessidade, vereador Vilmar, o senhor líder do governo, se marque uma audiência lá para a gente ver várias questões, inclusive a regulamentação da medida da portaria 288, que trata que ela precisa regulamentar como que os nossos agricultores vão trabalhar com as
para eles terem fontes alternativas de renda, como, por exemplo, aproveitamento, emissão de notas de crédito de carbono. Eu vou citar aqui uma empresa, em vez de depositar o dinheiro lá para o IMA e que vai para Florianópolis, vai não sei para onde, que os pequenos produtores rurais, os produtores de leite, os que têm erva mate, possam emitir, tem uma legislação que permita que eles emitam notas de crédito de carbono para essas empresas como compensação ambiental. E conversando, porque lá dentro dos ministérios tem várias secretarias. Então, eu havia conseguido audiência em 3 secretarias dentro do Ministério do Meio Ambiente e 2 audiências do Ministério da Agricultura. Para vocês terem uma ideia, a nossa cooperativa do leite, eles têm um projeto para fazer uma fábrica de ração. Essa fábrica de ração custa em torno de R$1 milhão. E eles levaram o projeto, marcaram um dia comigo lá, uma reunião, e nós encaminhamos tudo para Brasília. Foi super elogiado no Ministério da Agricultura, enfim, só que precisa de um deputado para indicar uma emenda de R$1 milhão. Qual é o deputado que indicaria R$1 milhão de uma emenda para Canoinhas? As emendas que vêm para nós são de R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil, e não passa disso. Então, daria para construir uma fábrica de ração. Então, os nossos produtores rurais, eles mandam a matéria-prima lá para o município de Salete para fazer a ração e volta 35% mais caro. E, além do mais, nós poderíamos ter uma fábrica de ração para agregar valor aqui, gerar emprego aqui e vender ração para outros municípios e até para os outros estados. Então, essas questões assim que deixam triste a gente voltar para casa sem emenda. E eu fiquei sem nada de emenda. Porque todas foram destinadas antes de eu chegar lá. E com muito custo eu consegui com a nossa deputada Giovânia de Sá R$ 249.986 para investimento. E lá, se a cooperativa do leite quiser investir em tecnologia, na 5G, por exemplo, tem recurso, mas precisa de deputado para indicar emenda. E eu fui na feira da tecnologia 5G, a gente fica sonhando com aquilo, o que dá de economia, o que dá de segurança para o pequeno produtor rural, e não tem. A cooperativa é a melhor coisa que existe. Mas, enfim, consegui uma emenda com a deputada de 249 mil, com a deputada Giovânia de Sá, R$ 986. Ela veio, se ela não foi depositada hoje, ela será depositada esta semana. E eu pedi para ela para investimento, porque a gente teve uma reunião com o pessoal da AMA, a presidente e outras pessoas que incorporam a diretoria, pedindo que eu gestionasse recursos para a construção de um espaço, o espaço azul, enfim, para ter o centro multiprofissional para tratamento das crianças com o espectro autista. E no início do mês de abril, quando eu visitei o prefeito, me apresentando por ter assumido como deputada federal, entramos no assunto da AMA, que é uma necessidade mais do que urgente e premente, e ele falou que daria para fazer junto no mesmo espaço onde sairá o Centro de Educação Infantil Professor Edson Mota, mas que precisa de recursos. E uma construção assim estaria orçada em 400 ou 500 mil reais aproximadamente. 249 mil dá um ótimo começo. E esse dinheiro veio para investimento. Então, eu estou aqui pedindo encarecidamente que o nosso prefeito encontre alternativa de construir esse espaço, porque hoje nós temos aproximadamente 150 crianças autistas. Eu tenho um irmão que tem um misto de autismo com dislexia. E a gente sabe quanto que é importante um tratamento adequado. Eu identifiquei um aluno autista em 1974, lá em Joinville. Hoje ele tem 50 anos, ele tem uma profissão. Eu percebia que ele era diferente dos outros dentro de uma sala de aula.
Eu tinha 20 alunos de 4 anos. Tinha ele e tinha um outro menino que se chama Alexandre Lepper, aliás, Ricardo Lepper, que foi irmão do Dr. Roberto Lepper, que foi juiz aqui, e que ele hoje tem uma empresa de soft expert em Joinville, e que ele era elétrico e altamente inteligente, e ele dava a impressão que ele é elétrico, mas ele não se concentrava, ele não percebia ninguém. Aí a mãe pediu para eu fazer o diário do filho dela. A mãe foi atrás de psicólogo, psicopedagogo, enfim, todos os profissionais da área, neurologista e tal, e identificaram ele como autista. E ela tratou o filho, porque o ambiente de apoio não era o adequado para ele. Ele não tinha nenhum ambiente que fosse adequado para ele. Ele precisa de um ambiente que seja para ele se desenvolver, ou que quem esteja com ele o entenda, e quem esteja junto no contexto sejam similares. Como na região toda está se identificando várias crianças autistas, hoje eu fui num sepultamento em Papanduva, veio uma senhora lá falar comigo que um sobrinho dela e um neto foram identificados como autistas e estão desesperados com 2 anos de idade. E isso está sendo uma coisa recorrente e há necessidade, de fato, de se fazer alguma coisa. Então, eu quero pedir encarecidamente que o senhor prefeito atenda esse pedido da AMA para dar atenção para essas crianças, para que elas tenham futuro e profissão, como toda pessoa merece ter o seu estudo, ter a sua profissão, e ter uma vida digna, ser independente, autossuficiente, enfim. E para completar, eu teria muita coisa para falar desse pouco tempo que eu vivi lá, mas lendo o Correio do Norte desse final de semana, eu vi essa reportagem aqui de quem foi Haroldo Carneiro de Carvalho, e eu acho que nós temos que bater nessa tecla da questão política, porque nessa época, vejam bem, olhando a matéria, ele nasceu aqui, estudou aqui, foi concluir os estudos fora, ele foi eleito pela União Nacional Democrática com 2.173 votos, constituinte de 1947. Então, se a gente olhar a história dele aqui no jornal, que ele foi 5 vezes deputado federal, e foi candidato ao Senado, sendo o 3º colocado. E quando eu lembro da minha época de Banco Sul Brasileiro, lá em Joinville, que as operações de câmbio de Canoinhas eram todas efetivadas lá, e que Canoinhas estava entre os 10 municípios de maior arrecadação do estado de Santa Catarina, nós temos que nos conscientizar de que a representação política é essencial. Nós temos que, de fato, defender, ter como nosso partido o Planalto Norte Catarinense. Porque aonde a gente vai, quem que é o deputado da sua região para encaminhar a verba? Aonde você vai, o que você precisa? Você precisa de deputado para indicar a emenda parlamentar. Então, enquanto nós não tivermos o partido do Planalto Norte Catarinense, a gente não vai ter 15 milhões de emendas impositivas. Que vai, como a gente vê, como é que eu vou arrumar 1 milhão para vocês e como é que fica a minha região? Não dá, né? 1 milhão é demais para Canoinhas. Tá, um faz 1.000 votos, outro faz 1.500, outro faz 1.400. Para eles não fez falta para eles se elegerem, mas para nós faz falta para ter um representante lá. Se nós olharmos as emendas, mais as de bancada, e como agora que tem aquelas lá do Centrão que vocês veem aí que eles estão discutindo o tratoraço, mais os 4 bilhões, quanto que nós perdemos de recursos? Quanto recurso que deixa de vir para cá? Então, assim como é fábrica de ração, é centro tecnológico, e isso é por ano, em 4 anos, imagine o valor que nós deixamos de trazer para a nossa região. Então, se a gente voltar no passado, parece que no passado as pessoas se preocupavam mais com política do que no presente. E a política é tudo, é o desenvolvimento, é o progresso, é a infraestrutura, é a educação, a política é tudo. Então,
Então, mais a minha vinda aqui hoje foi especial por causa da AMA, e isso, um complemento, né, e aproveitar a gentileza de vocês e ceder o espaço, que o prefeito se sensibilize e que, se vier um projeto para essa casa, que todos tenham, e eu tenho certeza que terão, né, porque o autismo hoje está muito presente, não se sabe, não se identifica a causa, como que ele surge, o que é, ninguém entende, né, como que surge o autismo, e que a gente tenha esse centro e que a gente seja referência no Brasil em tratamento centro multiprofissional para tratamento do espectro autista. Eu fico à disposição de vocês, desculpe aí, eu me estendi, mas a gente se empolga, se emociona e fala demais, mas e fico à disposição de vocês para algum questionamento, se alguém quiser. Por gentileza. Pois não. Nossa deputada, né, como diz o vereador Vilmar, né? Foi deputado uma vez, sempre deputada, né? Espero que nós tenhamos efetivamente representantes do Planalto Norte, né? Nas próximas eleições aí, vitoriosos. Mas eu gostaria, Norma, de agradecer por ter levado esse apelo da Associação de Pais e Amigos do Autista aqui de Canoinhas, visto que quando a gente fala nesse tratamento, né, multiprofissional para o autista, nós estamos nitidamente falando em saúde, em qualidade de vida para essas famílias, em dignidade, visto que no Planalto Norte nós não temos nenhum centro de acolhimento para pessoas com autismo, centro de atendimento multiprofissional para pessoas com autismo. Por que a gente fala em centro de atendimento multiprofissional? Porque é um espectro que demanda um tratamento intenso e que são vários profissionais que fazem parte desse atendimento, como o psicólogo, o pedagogo, o neuropediatra, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, entre outros profissionais que fazem parte do atendimento da pessoa portadora do espectro autista. Talvez os senhores, a população que nos acompanha nessa noite, já pode ter percebido que é algo que eu batalho muito aqui no município, para que tenha mais visibilidade, para que efetivamente a gente consiga a real inclusão. E eu li uma frase essa semana que incluir não é querer comparar as pessoas para que elas sejam idênticas e elas consigam conviver igualmente, mas sim é respeitar as diferenças e fazer com que as suas características, os seus dons, a sua sensibilidade seja aflorada e que o respeito nasça dessa relação. Isso é a verdadeira inclusão. E para o autista, às vezes algo ainda muito difícil de se entender na sociedade, porque muitas vezes é até difícil de identificar o autista. Ainda se existem muitos tabus em relação a essa síndrome. Eu até tive informação hoje que a nossa APAE está atendendo cerca de 89 autistas. Precisou abrir 2 turmas de estimulação precoce esse ano, porque uma turma só já não era suficiente, né? Então, a APAE, ela trabalha estimulação precoce, mas ela não tem esse atendimento, por exemplo, para as pessoas a partir de 7 até 14 anos. Então, e o autismo, ele é um tratamento para o resto da vida. Até que esse paciente realmente tenha alta e não necessite mais dessa terapia, desse atendimento multiprofissional. Senão, ele precisa, sim, desse acompanhamento sem limitação de idade, visto que faz com que essa pessoa portadora do TEA
não regrida o seu grau, né, de autismo. Né? Nós temos vários graus de autismo e a terapia faz com que, inclusive, um autista, às vezes, do nível grave, acabe sendo depois diagnosticado como moderado ou até mesmo leve, por conta da terapia, que vem beneficiando a qualidade de vida desse autista. O acompanhamento dessas famílias, e a AMA tem esse sonho. E esse sonho está cada vez mais perto de se concretizar, que é através da formação de um centro de atendimento multiprofissional em Canoinhas, que inicialmente seria para atender o nosso povo, mas em parceria e como a gente tem que sonhar alto e pensar grande, em também atender toda a nossa microrregião, num futuro próximo. Não posso deixar de mencionar a parceria e o apoio incondicional do Lions Clube Canoinhas. Nós passamos um projeto recentemente para a construção desse centro de atendimento multiprofissional, e ele está caminhando, e logo teremos boas notícias em relação a isso, para que esse centro efetivamente saia do papel. E essa emenda da deputada Giovânia, que veio através da figura da Norma, aqui presidente, inclusive, do PSDB Canoinhas, ela será extremamente valiosa para nos auxiliar em todo esse processo, né? Até que o nosso sonho, a gente possa pisar na nossa calçada de quebra-cabeça um dia, se Deus abençoar, e que todos vocês possam frequentar esse espaço e ver a evolução dessas crianças, dessas pessoas portadoras de TEA, e a gente conseguir enxergar um mundo diferente, e que Canoinhas seja exemplo. Recentemente, a própria associação, né, através de diversas conversas com as secretarias do município, já conseguiu uma vitória, eu chamo isso de vitória, que é a contratação de uma terapeuta ocupacional para atendimento dos autistas aqui no nosso município. Então, foi um passo dado com base em muito diálogo e demonstrando a importância, né, do atendimento e a preocupação com os autistas da nossa cidade. Como eu já comentei aqui com vocês, nos Estados Unidos já existe um censo que 1 a cada 54 crianças nascem com autismo. No Brasil nós não temos ainda esses dados, mas já podemos imaginar que não pode ser tão diferente esse número. No Japão, 1 a cada 48 crianças nascem com autismo. Então, nós temos sim que nos preparar, porque hoje eu estou lutando por algo que eu costumo dizer que é o meu coração abraçou essa causa e eu não vou desistir. Por algo que está talvez na família do outro, né? Apesar de eu ter um sobrinho, quando a gente se jogou em conhecer outras famílias e entender a real necessidade, né, desse centro de atendimento multiprofissional em Canoinhas, você se põe no lugar do outro, na dificuldade do outro e no que o outro está precisando naquele momento. Mas um dia pode ser na família de qualquer um que está aqui. E eu tenho certeza que vocês vão querer que essa pessoa tenha para onde ir, tenha um bom atendimento e que tenha mais qualidade de vida. E é por isso que a associação vem lutando. E não duvido também que os senhores vão nos apoiar e abraçar nessa causa, e se vier esse projeto para a Câmara de Vereadores, não vão hesitar em nos auxiliar para que todo esse sonho saia do papel e que um dia a gente possa olhar para trás e dizer que a gente fez parte dessa construção. Era isso, eu acabo ficando um pouco emocionada quando falo disso, porque é algo que é muito importante para Juliana Pessoa. Juliana Pessoa mudou quando conheceu melhor o autismo. Muito obrigada, deputada Norma.
Só para lhe dizer que eu tenho certeza que o prefeito Gilberto dos Passos, o nosso Beto, ele fará isso, porque o dia que eu conversei com ele, ele demonstrou muita sensibilidade com essa questão. E ele falou, espaço nós temos, nós precisamos de recursos. Né? Óbvio que eu queria mais recursos, mas infelizmente a gente, né, não manda na verba do outro. E conseguir esse recurso, que eu acho uma grande coisa. E com o Lions eu tenho certeza que também dará certo. Pode ser demorado, nós conseguimos aqui um autoclave para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, que nós iniciamos as tratativas em 2013, William, acho que você lembra bem. Ele foi instalado em 2018 e é um dos melhores, da CISA, um dos melhores fabricantes de autoclave. Isso, entre outras questões que se conseguiu. E o Lions, de fato, ele tem um olhar muito especial e lá o internacional conhece a nossa região, sabe das particularidades e das necessidades. Ele pode demorar, mas vem. E também, por que é importante ter esse centro? A partir do momento que esse centro tiver 3 anos, aí se conseguem convênios com o Ministério da Educação, se conseguem outras verbas de emendas de deputados para investir no espaço. Como ele não tem 3 anos, para dar esse pontapé inicial, para começar o atendimento, há necessidade de ter isso e mobilização da sociedade. Mas eu sou muito sensível a isso, eu trabalhei muito com deficientes no meio de crianças normais, deficiente visual, auditivo, autista, crianças de orfanato que frequentavam a escola junto, que tinham que saber conviver com os mais abastados e, em consequência, os mais abastados conviver com os que tinham mais necessidades para crescer com sensibilidade. E esse era o intuito do colégio que eu trabalhava. E isso é muito importante e eu tenho certeza que o nosso prefeito terá toda a sensibilidade para continuar com esse projeto, porque o dia que eu conversei com ele, ele demonstrou vontade, interesse e o mais importante é a sensibilidade. Mais alguma pergunta? Nossa, então suplente, mas queríamos que assim continuasse. A gente vem a frisar a importância do diagnóstico, né? Então eu digo, quando a faca corta a nossa carne, que a gente vê o quanto a dor ela não pega somente no epiderme, mas também na alma, né? Então é bom a gente ter essa avaliação. Eu sei por mim, né? Então tenho hiperatividade e altas habilidades. Eu vim de uma época onde não existia. Quando eu estava na escola, a gente não teria nem essa discussão aqui, né? Então, para você ver como evolui, né, as nossas relações humanas, né, elas evoluem, né? Então, o ensino também evolui, né? Graças a Deus que a gente evolui, né? Então, se a gente continuasse com alguns costumes que nem de antigamente, uma pessoa que nem eu possivelmente até estaria trancada em algum lugar, né? Então, para a gente ver como que a humanidade ela evolui. Eu, para vocês terem uma ideia, fui saber da hiperatividade quando eu tive o meu AVC. Né? Então, fui saber disso aos 19 anos. Né? 19 para 20 anos eu tive um AVC e, através do eletro, eu descobri que eu tinha hiperatividade. As altas habilidades, a gente já, na escola, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico. Né? Eu aprendi a ler e a escrever com 4 anos de idade. Então, isso daí a gente já conseguia identificar na escola, porém, a hiperatividade a gente foi só descobrir depois que eu já tinha saído da escola. E eu penso assim, que por eu ter uma mãe que era professora em casa, eu tinha esse suporte dentro de casa. Né? Então, a minha mãe me ajudava nessas questões, ela compreendia que eu não conseguia escrever em letra corrida porque o meu cérebro era tão rápido que eu não conseguia ligar uma letra a outra, então eu escrevia sempre em caixa alta, então eu não conseguia escrever em letra corrida, coisa que o professor na escola, inclusive, queria me reprovar por causa dessa questão. Então, hoje, são outros olhares para a educação e problemas que nem o meu, inclusive, são tratados de forma diferente, porém, naquela época não existia esse diagnóstico, não existia esse debate. Então, é importante, principalmente porque eu venho da educação, venho de uma família de educadores. Devido à minha mãe ter sido esse exemplo para mim, eu segui a profissão, porém a gente pensa quantos potenciais que a gente acaba perdendo
nesse caminho por não haver o diagnóstico. Então, por você não fazer parte do dito aluno normal, muitas vezes você acaba ficando no meio do caminho. E a gente sabe que a escola, ela, além de trabalhar o nosso social, né, ela trabalha o intelectual. Então, tem as duas partes. Então, muitas vezes a gente se perde nessa parte social por não se enquadrar e não ter pessoas que olhem para nós com essa visão de inclusão. Então, a inclusão é muito importante. Eu sempre bati nessa tecla porque eu necessitava disso. Encontrei essa inclusão com a minha mãe, numa época que não existia, e hoje, então, tudo que vem de encontro a isso, a gente vai apoiar sim. Realmente, eu vejo o quanto que é importante, e até pelo diagnóstico precoce a gente conseguir estabilizar ou até reverter certos quadros, que isso é bem importante dentro da educação, dentro da psicopedagogia, né, que a gente trabalha isso na nossa grade, então é importante. Então, parabenizar a vereadora por estar correndo atrás disso, a vereadora Juliana e a então deputada Norma, né, que eu vejo a luta, acompanho a Juliana sempre nessa luta dela aí, e sei que quando você tem alguém na família, realmente o emocional pega bastante, e muitos, inclusive, verem essas nossas causas e nós sermos mais enfáticos ao defendê-las, porque realmente o emocional da gente conta bastante. E precisando de nós aqui, né, como vereador e até a bancada do meu partido, a gente pode correr também atrás de recursos, né? Eu acho que todos nós aqui, se a gente unir forças, cada um pedir um pouquinho, né, ali, eu acho que esse sonho aí pode se tornar realidade e termos mais crianças sendo vistas como elas são, com o olhar de especial que elas merecem ter. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de... Presidente. Com a palavra, Nilda. Uma boa noite, senhor presidente, vereadores, pessoal da casa. De uma forma muito especial, a nossa amiga Norma Pereira, trazendo essa luta em prol de tantas pessoas que precisam ser olhadas com um olhar atento. Acho que essa é uma das expressões que eu sempre digo, um olhar atento. Acompanho a luta da vereadora Juliana Maciel há muito tempo com relação a essa bandeira. Parabenizo tanto a Juliana quanto a Norma, porque nós sabemos que estão preocupadas com o desenvolvimento adequado destas crianças com autismo e que precisam de um espaço especializado com uma equipe multidisciplinar para trabalhar, para desenvolver as habilidades. Nós sabemos que já existem alguns espaços que vêm trabalhando da maneira que é possível até então, mas se tivermos um espaço adequado, com materiais, equipamentos, profissionais capacitados, treinados, e nós sabemos que isso vai acontecer. Já sabemos aí que a Secretaria de Assistência Social disponibilizou um curso para trabalhar com crianças, com pessoas com autismo. E somando forças, Norma, o Lions fazendo um pouco, as emendas contribuindo, que é uma bandeira que é de todos nós, uma bandeira que é nossa, e quanto mais cedo houver o diagnóstico e houver o trabalho diferenciado, todo mundo ganha com isso, a família vai ganhar com isso, porque é tão importante para a família saber que pode procurar um espaço com referência e que lá vai ter um atendimento com qualidade que vai contribuir para o desenvolvimento daquela criança. A família ganha com isso, as crianças ganham com isso, o nosso município ganha com isso. Eu acho que essa tem que ser uma causa de todos nós. Então, com certeza, podem contar comigo, com a vereadora Tati Carvalho, aqui da bancada do MDB, indiferente de siglas partidárias, a nossa bandeira é pela qualidade desse trabalho. Contem conosco, Norma, e mais uma vez, parabéns. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento?
Eu quero aqui agradecer a sua presença, dizer que a gente se conhece desde quando era gurizão, né? E nunca vou esquecer do que vocês fizeram junto com o Francisco por mim, né? E sinto muito de você não estar lá em Brasília hoje para nos representar aqui em Canoinhas, também o Planalto Norte. A gente fala do Planalto Norte, mas a gente pensa mais aqui em Canoinhas, né? Mas as coisas são assim. Quando a gente pensa que tudo vai dar certo, alguma coisa vem para dar errado. Mas nem sempre as coisas que dão errado é para mais ruim. Às vezes é para o bem nosso mesmo, né? Então, a nossa ex-vereadora, a suplente deputada, a deputada que foi, pode fazer suas considerações. Eu gostaria só de colocar para vocês, eu fiz várias demandas lá e elas continuarão. Continuarão em nome do gabinete lá da deputada Carmen, mas aquilo que foi dado entrada por mim lá, questão de legislação e tal, porque vai tudo para a Secretaria Legislativa, se estuda a viabilidade de fazer uma lei naquele sentido, e depois é elaborada a lei e ela vai para a redação. Em relação ao INSS, eu gostaria só de colocar para vocês que, quanto às perícias médicas, o INSS não fazia as perícias médicas porque ele dizia que tinham uma liminar dizendo que eles não poderiam contratar médicos que não fossem os concursados. A deputada Carmen, ela tinha feito uma lei nesse sentido, só que a lei ela se tornou inócua porque tinha aquela ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, com a ministra Rosa Weber. Como ela julgou que a ação tinha perdido objeto, porque a própria legislação, tanto a 8.213 de 91 quanto a Lei 8.112 de 90, permite a contratação de médicos não concursados para atender demandas necessárias. Então, eu resgatei essa mesma lei dela por uma questão de senso de ética e justiça, porque ela tinha feito isso no passado e eu estava ali no gabinete dela, e acrescentei como justificativa que essa ADIM perdeu o objeto. Não houve nenhuma espécie de impugnação, nem de emenda, e agora ela está com o relator para ser relatada a matéria e a votação. E ali a gente está concedendo um prazo de 60 dias depois da lei aprovada para que o governo contrate peritos, médicos que não sejam concursados para atender a demanda nos domicílios dos seus segurados. Tá? Então, foi um avanço, porque é tudo muito demorado lá, de fato, ainda mais em fase de pandemia, mas que já foi uma conquista. Então, acontecendo isso, sendo aprovada, provavelmente deve ir à votação nos próximos 30 dias, e o presidente, óbvio, né, que o Senado vai referendar, e sendo sancionada, ela será aplicada e o INSS poderá contratar peritos. A abertura das agências que é aquele caos, né? Por causa da pandemia, baixam-se portarias como o Tribunal de Justiça, atendimento não presencial até 30 de junho, e assim sucessivamente. Mas eu vou encerrar aqui as minhas palavras, já tomei bastante tempo e é um prazer muito grande estar aqui. E não posso deixar de cumprimentar o Biluca, né? A emoção toma conta da gente, a gente acaba não enxergando direito. Daí, cumprimentar o Márcio, os colaboradores da casa, os nossos internautas que sempre prestigiam os trabalhos dessa Casa Legislativa, e me colocar à disposição. Eu continuarei estando sempre à disposição do município, da região e, óbvio, do nosso estado de Santa Catarina. É aqui que a gente vive, é aqui que a gente quer ser feliz, e é aqui que a gente quer ver todo mundo feliz. Muito obrigada pela oportunidade.
Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 058 de 2021, que altera a lei 2.711 de 14 de agosto de 1995, que institui o Fundo Rotativo Habitacional do município de Canoinhas, FROAB e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei em segunda e última votação, número 58 de 2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 59 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo, desconto, a título de incentivo social e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária que realize a leitura. Requerimento 225/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração, solicitando informar, diante da suspensão do edital de licitação, tomada de preços número 01/2021, da Fundação Municipal de Esportes, qual alteração será realizada. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 225. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se há vereador inscrito para falar sobre matérias pessoais. Vereador Osmar Liskovski. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, eu gostaria de me manifestar e, em nome da nossa classe dos profissionais da educação, parabenizar a Secretaria de Saúde e também os colegas da Secretaria Municipal pela logística e execução da vacinação na quinta-feira. Foram vacinados 1.358 pessoas e numa logística com que as pessoas não ficaram mais que meia hora esperando, e quando eram 11 e pouco da manhã já tínhamos vacinado quase todo mundo. Já não tinha mais fila, chegava um carro ou outro para ser vacinado. Tanto que paralisar o Coronel Mário, que ajuda nessa como organizar as filas lá, paralisar a secretária Cátia, em nome dela toda a equipe da Secretaria de Saúde, e também em nome da futura secretária Tinha da Educação, os demais funcionários da Secretaria de Educação que ajudaram no cadastramento. Seria isso. Vereador Homer. Senhor presidente, eu também, vou ser redundante nas parabenizações. Eu estive lá, não me vacinei ainda porque eu tive que tomar, segundo um erro de comunicação que nós tivemos na Secretaria de Educação do Estado, vários professores tomaram a vacina para a gripe e daí não puderam comparecer. Então, esse número poderia ser bem maior, de funcionários. Então, inclusive, eu vou ser um dos que vai ficar para a repescagem. Eu também gostaria de desejar melhoras
alguns funcionários da Secretaria de Obras que positivaram semana passada e avisar para as pessoas que a partir de agora, com o britador estando em atividade novamente, esses funcionários retornando, os serviços eles vão tomar novamente o ritmo que eles estavam, então pedir desculpas, né? Mas está realmente com falta de pessoal por causa disso. E a gente vem aqui desejar melhoras para eles, né? E muito em breve nós estaremos lá fazendo os nossos pedidos, nossos requerimentos, levando os nossos anseios da comunidade para eles. E eles vão estar lá atendendo a gente sempre com o bom humor deles e disponibilidade. Seria isso, senhor presidente. Muito bem, mais algum vereador inscrito? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Só quero pedir desculpas por não ter falado na hora que a suplente deputada Norma estava aqui na tribuna, mas estava aguardando chegar um documento. Também faço parte do Lions, assim como a vereadora Juliana, a vereadora Norma, ex-vereadora Norma. E eu solicitei para eles em que pé que estava, né, o projeto, e é com grande alegria, né, que foi aprovado na última RGD, que é a reunião onde o LD5, que é o distrito que nós fazemos parte, foi colocada a apreciação e foi aprovado, então, esses $100 mil que será destinado para o Lions Clube Ouro Verde e Lions Clube Bela Vista do Toldo, os quais juntos farão a destinação, então, para o Centro Especializado de Atendimento à Pessoa do Transtorno do Espectro do Autismo. E o que eu quero ressaltar em relação a isso é a importância do Lions, né? A suplente deputada Norma faz parte há muitos anos do Lions. Quando eu entrei no Lions há 6 anos atrás, a senhora já fazia parte. A vereadora Juliana entrou há cerca de alguns meses, 3, 4 meses, e a gente vê a importância de nós termos um clube ativo no nosso município, um clube que tem muito a servir e que está retornando aí para o nosso município cerca de R$500 mil que virá para a implantação de uma benfeitoria que ficará para atender centenas de canoinhenses e pessoas de toda a região. Então, quero aqui agradecer, né, as senhoras por fazerem parte do clube e dizer que isso me motiva muito, né, escutar a senhora aqui lutando por uma causa que hoje o Lions ele está dando uma contrapartida, está trazendo um valor que a contrapartida é muito menor do que aquilo que eles estão trazendo. Então, convido a todos que não conhecem o Lions a conhecerem, a nos auxiliarem quando tivermos promoções, que muitas vezes as promoções elas são pequenas, as ações são pequenas, mas são através dessas ações que a gente demonstra para o LD o nosso trabalho e assim a gente consegue ter a aprovação desses projetos, como o Centro de Atendimento ao Autista, a Autoclave há algum tempo atrás, e futuramente tenho certeza que a gente terá mais projetos aceitos e aprovados para o nosso município. Obrigado e parabéns a todos que contribuíram com a discussão. Mais algum vereador? Não. Nenhum inscrito, presidente. Quero aqui agradecer a presença, mais uma vez, da ex-vereadora dessa casa. A gente trabalhou junto por 2 anos e alguns meses. Não foi os 4 anos que a gente trabalhou junto aqui, mas porque eu fiz parte do governo, na secretaria. Mas a gente teve um bom convívio nesses 2 anos e meio. E a gente se conhece já de longa data. Mais uma vez eu quero agradecer a presença da Vossa Excelência aqui nessa casa. E a porta desta casa está aberta. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pela internet. E nada mais vendo a tratar desta reunião, eu declaro encerrada, marcando outra em regime ordinário para o dia 8, terça-feira, amanhã às 19 horas. Uma boa noite.